Fazer filosofia é basicamente tentar entender o conhecimento humano. Fazer algumas perguntas do tipo: será que nós somos capazes de conhecer a realidade? A nossa mente tem uma estrutura suficiente para abstrair tudo o que existe? Existem coisas capazes de entrar na mente humana? A mente humana foi desenvolvida para entender tudo o que existe? Quando nós nos encontramos diante da realidade, existe uma continuidade entre consciência e realidade? Tudo que está ao nosso redor existe naturalmente ou existe conscientemente? Tudo que nós estamos vendo, entendendo, é construção da nossa mente? Esse é mais um vídeo do Vocabulário Filosófico. Você está na letra G e a palavra de hoje é gnose. A palavra gnose ou gnosis vem do grego, que significa conhecimento. Você pode estar me perguntando: eu aprendi que conhecimento em grego é episteme. Sim, você não está errado. A palavra episteme e a palavra gnose, elas são um pouco próximas na língua grega. Só que de um lado, enquanto episteme está relacionado a um conhecimento científico, ou, para você não confundir com a ciência moderna, um conhecimento que se opõe à opinião, um conhecimento racional mais aprofundado, a palavra gnose, ela está relacionada a um conhecimento elevado, instintivo, espiritual, ou seja, oposta, nesse caso, à ignorância. A gnose é um conhecimento, então, que brota do interior do ser humano, do fundo da existência humana, de uma forma intuitiva, de uma forma essencialista, de uma forma transcendente. É aquele tipo de conhecimento que provoca o homem a encontrar a sua essência, o sentido da sua vida, a permanecer no caminho do encontro de sua completude, de sua totalidade, se é que ela existe. Um gnóstico quer conhecer a realidade, a si mesmo, a existência, o mundo, por si mesmo, pela sua potencialidade de conhecer a coisa, sem nenhum intermédio, sem nenhuma tutela ou sem nenhum aparato exterior. Portanto, não há nenhuma especulação ou nenhum método científico empregado nessa busca. É apenas um reencontro da sua potencialidade intelectual com a essência de toda a existência. Quando estamos falando de gnosticismo, estamos falando de pessoas, não de doutrinas, não estamos falando aqui de pesquisas, não estamos falando aqui de organização intelectual de nenhuma ideia. Estamos falando de pessoas, de indivíduos que, à procura de si mesmo, respondendo, por exemplo, aquela frase clássica do pórtico grego, conhece-te a ti mesmo, que vão então atrás dessa essência de sua vida. Podemos citar exemplos como o próprio Sócrates, Buda, Jesus Cristo. São pessoas então que inovaram criando o próprio caminho no conhecimento de si. Embora pudéssemos aqui datar o gnosticismo em povos antigos, como por exemplo os mediterrâneos, os babilônios, os egípcios, a filosofia pontua o gnosticismo basicamente em Sócrates e Platão, que indicaram a existência de algo essencial no ser humano que ele próprio pode encontrar. Então Sócrates seria o primeiro pensador gnóstico, mas a primeira escola filosófica a apontar esse tipo de conhecimento são os neoplatônicos, que interpretaram a teoria de Platão de uma maneira muito mais essencialista e espiritualista do que o próprio Platão. A teoria gnóstica ou gnosticismo se desenvolveu de uma maneira mais clara também no cristianismo medieval. Ali, muitas pessoas começaram a interpretar o platonismo como uma tentativa de encontrar a essência humana que estava em Deus, a transcendência de toda a realidade que vinha de Deus, só que agora de uma forma muito mais individual. É claro que houveram algumas querelas entre os próprios cristãos para discutir ou para definir se havia uma possibilidade, por exemplo, de existir um gnosticismo cristão, já que o gnosticismo, como eu indiquei no começo do vídeo, orientava que o conhecimento devia ser de uma forma individual. Essa é uma discussão que foi levantada, por exemplo, pelo próprio Agostinho. Será que há uma possibilidade do ser humano conhecer a essência da sua existência, que é Deus, de forma descolada da doutrina, da tradição ou da própria religião,
com uma espécie de revelação interior? Muitos que interpretam Santo Agostinho dizem que ele iniciou a sua filosofia dizendo que sim, é possível, quando ele vai indicar a existência dentro do homem do mestre interior, daquele que conduz o homem à sua própria verdade. Esse mestre interior, então, seria a consciência de Cristo no homem. De toda forma, desse jeito, o homem seria conduzido e não se conduziria a si mesmo. Por outro lado, o cristianismo, enfim, determinou a doutrina gnóstica como algo herética, porque ela ensinava, como eu já evidenciei aqui, que o ser humano pode se salvar sozinho, se encontrar sozinho, independente de toda tradição, doutrina ou orientação religiosa. Em outro momento nós vamos conversar um pouco mais sobre teoria do conhecimento e aí sim sobre epistemologia e não sobre gnosiologia. Vamos deixar esse assunto para um próximo vídeo. Até lá você pode comentar aqui embaixo as suas dúvidas, a sua opinião sobre o assunto, curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, ajudar o canal a crescer, a chegar aos 1.500 inscritos até janeiro, como? Se inscrevendo, compartilhando também com seus amigos. Não esqueça de dar aquela força, nós ficamos por aqui e até a próxima.